vou crescer e aprender como se nasce o amor. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Seis Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão. E a conversa hoje, ela é muito, um assunto muito importante. A gente vai falar sobre neurodiversidade, sobre crianças, sobre livros, e sobre muitas outras coisas, né, Nayara? Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Giulia Lovati, musicoterapeuta, ilustradora, autora do livro Hipereu, e nós estamos muito felizes de tê-la conosco hoje. Seja bem-vinda. Giulia. Obrigada, prazer. Muito prazer. E já vamos abrir perguntando, né, gente? Da onde que nasceu, como que surgiu esse livro, Giulia? Olha, esse livro sou eu acho. Vamos colocar lá do lado do troféu, gente, pra todo mundo ver enquanto... Isso, pode pôr, isso. Vai lá, Giulia. Eu acho que eu não cheguei a falar isso ainda, quando eu falei sobre o livro, mas no dia que eu sentei para escrever, eu comecei a falar da minha experiência, por isso que foi tão rápido e fluido. E há um ano e meio eu fui diagnosticada com TDAH na vida adulta. E para mim foi um baque. Eu pensei, nossa, e agora? Será que eu falo para as pessoas? Não falo nada? Será que isso é ruim ou não? Uhum. E demorei um tempo assim para administrar, até que eu descobri que o diagnóstico não me limita e não define quem eu sou, não é meu destino. E isso me ajudou a viver melhor. Aí veio o livro. Numa bela madrugada, eu tive um pico de inspiração e, sinceramente, de hiperfoco. Sentei, escrevi o livro e aconteceu. Nem contei pra ninguém, nem tinha planos, assim. Mas, então, ele nasceu de uma experiência minha de me descobrir normal dentro de um mundo atípico. Uhum. Aí foi isso. Então, ele é hipereu mesmo, assim, sabe? Sim. E além de escrever, você também ilustrou? Ilustrei. Ele nasceu já pronto, tipo, as ilustrações já vieram assim nessa história Não, depois. foi. Não. Esse processo. Você não vai acreditar. Eu escrevi, aí eu enviei para uma editora, e a editora falou para mim, você quer contratar um ilustrador nosso ou você mesma ilustra? Só aí que eu fiz. Eu mesma ilustro. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Uhum. Mas aí eu não falei nada, eu falei, eu mesma ilustro, pode deixar. Aí eu fui atrás de descobrir como que ilustra digitalmente, né? Uhum. Porque eu já tinha experiência em desenhar, mas tudo de forma orgânica, com giz pastel, pincel. Uhum. Mas aí eu fui atrás de aprender a trabalhar de forma digital, e ilustrei, enviei e funcionou, assim. Eu consegui fazer... Eu acho que no livro não tá assim. Eu sei que não tá, mas eu consegui fazer uma ilustração por frase, assim. Então, como o livro... É seu, nasceu. Já era meu, aconteceu, assim, eu sabia de tudo. Então foi um processo rápido, assim. Eu acho que deveria ter sido mais demorado, mas foi rápido, foi acontecendo, assim. Foi eu, sendo foi eu. tão fácil, tão Sim. natural, né? E fala pra gente, qual que é o público-alvo do seu livro? Esse livro é Olha, pra quem? Isso é interessante, porque ele é um livro infantil, então é para as crianças lerem. E tem faixa de idade ou não? Olha, não. Não, pode... Porque se a gente fala de neurodivergência, eu acho que cabe para qualquer idade. Tá. Até porque a título de conscientização, né? Sim, pra se Então, identificar, pra ver, né, se de repente... às vezes você tem um irmão mais novo Ou algum amigo, né? E até as ilustrações, né, eu olhei, chama a atenção de crianças pequenas. Né? Um adulto, alguém, ou uma criança maior, pra poder maior, explicar pra criança. pode fazer a leitura. Eu acho que esse é um livro de conexão, assim, entre as pessoas. Não sei se ele acaba em si para criança ficar nela. Eu acho que não. Eu penso que não. Até pra abrir o assunto. Tipo, ele tem características de alguém que eu conheço, e abrir aquela contextualização do educador, do professor, do pai, com a criança. Sim. Lúdico. Né? Aqui é o lúdico, né? Pra começar uma conversa. Porque é um livro infantil, só que, então, como eu falei, é um livro de conexão.
eu penso que pais e educadores precisam, Sim. sabe? Aham. Sim. Para uma criança menor, é o pai que vai conduzir com o livro. Uhum. Num ambiente de sala de aula, é o professor que vai administrar. Então, apesar de ser um livro infantil, eu enxergo muito ele para esse ambiente escolar, assim, que é onde eu vim também. Trabalhei muitos anos como professora, e aí eu consegui enxergar ele dentro da sala de aula. Uhum. Então, ele tem essas duas... Essa ponte, assim. Essa versatilidade. E é assim. legal a gente falar sobre neurodivergência, que é um assunto que hoje está sendo muito mais comentado, né? As pessoas estão convivendo com essa realidade, assim, entendendo mais. Mas como foi para você? Criança que de repente não tinha acesso a essa informação, ter descoberto depois, como que foi esse processo? De repente, ali mais novinha, você achava que você era diferente? Como que funcionou isso? Olha, eu era uma criança muito apaixonada por tudo. Então, só que muito intensamente por uma coisa só. É por isso que eu falei sobre o hiperfoco primeiro. Então, eu amei música, eu amei a cor vermelha. Eu lembro, eu me vesti só de vermelho. Ah, ela tem resquícios, um vermelhinho aí. Eu acho que vou sempre ter. Mas eu me vesti só de vermelho durante algum tempo da minha vida. Eu era... Quantos anos, mais ou menos? Ai, com uns 5, 6 anos, assim, e eu queria usar todas as peças de roupa, e na minha cabeça não fazia sentido quando minha mãe falava, por favor, né, vamos dar uma... Você tem irmãos, Júlia? Tenho. Eu tenho uma irmã mais velha e 2 mais novos. Que também tem o TDAH. O seu é TDAH ou o meu é TDAH, TDAH. Eles têm também ou só você? Só eu, diagnosticado. A gente não sabe, né? Há controvérsias. Não vou falar minha opinião. Então você tinha um comportamento diferente. Eu era. Só que é interessante, porque por que o TDAH em mim não seria óbvio? Porque eu não era uma criança necessariamente agitada. Tá. Sabe aquela criança que você vê e Não tá para correndo e fala, meu Deus do céu. Eu não era. Eu era o oposto. Eu era uma criança quieta ao extremo, assim. Minha irmã sempre brincou. Nossa, a Júlia tava sempre com uma mosca pousada no olho. Um mundo paralelo. Porque eu tava chocada com o universo, desculpa. Então, foi difícil, assim, descobrir. Porque eu era muito quieta, eu era uma aluna muito quieta. Eu sentava na primeira fileira e ficava em silêncio, assim, em solidão. Sim. Mas quando eu gostava de um assunto, era muito intenso. Então, eu não tive mau desempenho escolar, porque essas questões são indícios, né? Que ajudam os pais. Sim, a identificar. Eu lembro que procurar, né? depois do meu diagnóstico, já agora, né, adulta, eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, ninguém nunca falou com você, nem a professora. Ela falou, não, você era muito boazinha, a professora só falava que você era muito distraída. Eu pensei, a professora falou então, né? Sim. Mas como eu não era bagunceira, Não agitada, chama tanto atenção, era assim. quieta. E como que você foi atrás, assim, para procurar o seu diagnóstico? Porque assim, apesar desse assunto estar em alta, e eu acho que tem que estar. Sim, Eu tem que ser eu falado, não- né? Tem que ser levado para as pessoas a informação. Eu não concordo que antes não tinha isso, sabe? Ai, na minha Sempre época não tinha teve, isso. Sempre teve. Você não teve acesso, infelizmente. Sim. Eu até tive uma fase de me lamentar, pensando, nossa, se eu soubesse antes, talvez era melhor. Sim. Mas o TDAH, especificamente, ele traz algumas dificuldades na vida. Não é uma característica de personalidade, assim, sabe? Ai, que me faz ser uma pessoa... Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você disse que essa hiperatividade você não tinha, você tinha mais... Então, a hiperatividade sempre se manifestou em mim dentro da cabeça. Era aqueles pensamentos que não paravam. O tempo todo, o tempo todo. Eu tenho insônia desde criança, nunca foi insônia, sempre foi TDAH. Que coisa. Então, quando eu descobri, Tanto que ela escreveu o mudou. livro na madrugada, né? Mas isso eu não tenho, a minha também nasceu, meio que as coisas às vezes nascem. Na assim, madrugada, o processo criativo né? surge assim. Daí você vai lá e escreve, né? Mas... Eu não tenho, eu não sei, acho que não tenho. Né? vai ver. Talvez tem outras coisas. Não ia dizer nada. Eu não vou falar nada, que eu sou suspeita. Mas... Então, assim, a minha vida sempre foi... Eu sempre senti uma dificuldade na vida. Interfere nos relacionamentos. Eu sou casada... e aí, é normal quando você casa ter, né, dificuldades de criação. Mas aí a gente ia percebendo que não era criação, era dificuldade da forma da minha cabeça funcionar. Então, o meu marido me ajudou muito nesse processo de incentivar. Não, vamos atrás, vamos ver. De autoconhecimento, né? De entender o que A gente precisa de rede de apoio.
Então ele foi fundamental nisso pra mim. Aí nós somos juntos. Porque eu sempre tive o meu jeito de ser. As pessoas, com a ascensão do assunto, as pessoas começaram a brincar assim. Sim. Que eu acho que é natural, mas apesar da gente deve ter um cuidado, mas as pessoas brincavam. Pra não rotular, né? Pra entender que, gente, os neurodivergentes, eles não têm nenhum problema, não é uma patologia, né? É um funcionamento diferente Por isso que tem que do trabalhar padrão. na escola, Por né? isso que Pra tem que trabalhar. É algo natural, que é algo Pra natural. explicar, que às vezes não consegue ficar paradinho ali, Sim. porque o pensamento dele, a maneira como a coisa vai processando ali é diferente. Tanto que quando eu fui na médica a primeira vez, a médica chamou meu marido. Falou, ó, você precisa entender, a cabeça dela funciona de outro jeito. E foi longo esse processo? Durou alguns meses. Não foi muito longo, não. Logo na primeira consulta, a primeira consulta foi bem longa, fiz testes e tal. Mas logo na primeira consulta ela já sacou, assim. Entendi. Então, eu não falei nada, eu não cheguei e falei, eu acho que eu tenho isso. Porque eu sou contra o autodiagnóstico. Sim. Eu sou contra também a banalização do diagnóstico. Sim. Então, por isso que eu não gosto de ficar falando, desculpa que eu tenho TDAH. Não, não desculpa nada. Eu sou assim e ok. Né? Cada Então, um eu preciso desse equilíbrio, de não usar como muleta e também não banalizar. Então, eu não falei nada, eu fui aberta para ouvir o que tinha para ouvir. Mas já desconfiava? Já desconfiava. As pessoas ao redor de mim desconfiavam. Tá. Eu fingia que não, né? A gente sempre nega. Mas as pessoas ao redor de mim desconfiavam. Minha irmã sempre falou, minha amiga sempre falou, meu marido. E aí a médica, logo que eu entrei, fez, porque o TDAH, ele pode pender para um lado ou para o outro, ou para desatenção ou para hiperatividade. Tá. E no meu caso, o meu é combinado, os dois. Você quis um plusinho de cada Eu sou um. pessoa premium. Sim. Os dois. E essa é a hiperatividade dentro, né? Então, eu não fico correndo pra lá e pra cá. Não fica Mas a minha agitada, cabeça chacoalhando, balançando, fica. você fica com o pensamento. Mas aí depois que o diagnóstico vem e começa o tratamento, tudo melhora. Tudo muda, né? Por isso que é importante, né? Você O que procurar. consiste? Explica pra gente o que consiste esse tratamento, Júlia. Olha, hoje em dia, eu tomei alguns remédios. Tá. 2 não funcionaram, 1 funcionou. E o remédio, ele te dá... Seria diminuir ele falar que ele te dá atenção, porque não é isso. Mas ele te... Parece que organiza a cabeça. Eu lembro que eu tomei o remédio, primeira vez eu pensei, silêncio. Eu percebi um silêncio, assim, sabe? Que não era comum. Eu sempre achei que todo mundo vivia igual eu, assim. E aí que você descobre, nossa, não é. Então, é por isso que eu quis falar sobre isso. Sim. Então, depois da negação, eu pensei, eu preciso falar sobre isso. Porque as crianças estão achando que são preguiçosas. As crianças estão achando que são incapazes. Mas não, a sua cabeça funciona diferente e tudo bem. Vamos falar sobre isso. Sim. E aí, então, hoje eu ainda estou em tratamento. E tem a medicação, e tem consulta periódica. E é um tratamento que consiste em toda a vida, toda a rotina. A rotina importa. Tá. O remédio não é tudo. O remédio é um pedacinho, assim. É o que você vai fazer, como você vai administrar a sua Pro rotina. TDAH, eu acho que pro TEA também. Mas a rotina é o segredo, assim. Você precisa ter uma rotina. A rotina é tudo. Te dá segurança, te dá paz, assim. Então tem a hora de acordar, tem a hora de dormir, tem a hora de comer. A rotina importa. Se não tem a rotina, mas tem o remédio acaba que Entendi. não Eu importa. vejo isso até na escola, né? Sendo professora, né? O quanto a rotina importa para uma criança, né? Se foge tira alguma coisa ali, pronto, já é motivo para deixar, às vezes, a criança super agitada ou, né, Mesmo as triste, não enfim. neurodivergentes, né? Mesmo... Exatamente, até as que não são. Não, até para as pessoas neurotípicas, a rotina é bom, né? Sim. Então eu acho que principalmente na infância, né? A gente tava conversando com a minha filha sobre isso outro dia. Ela falou, mãe, mas você é tão tranquila. Eu falei, gente, eu tenho 40 anos, né? Eu falei, não, a gente tem, com a vivência, você vai aprendendo a controlar a emoção, mas a criança, ela não tem essa maturidade de entender o seu próprio sentimento, de entender. Então, assim, para ela é importante que tenha esse, agora é isso, agora é aquilo, até para ela, à medida que ela for amadurecendo, saber lidar melhor com esses imprevistos, né? Sim. Faz parte, tem que ter, né? Para todas as pessoas, acho que é importante ter esse encaminhamento. Mas, e o que eu falei, com o olhar da família, ou de quem
você convive. Sim, quem você Precisa, confia, né? precisa, principalmente a criança, porque o livro pra mim foi uma expressão da minha criança, assim. Gritando, Nossa, dizendo, verdade, olha, né? Nossa, essa era a criança Você que eu achei que era voltou, problemática. Sim, Essa era a exatamente. criança que eu achei que era ruim nessa matéria. Não. Então, quando eu fui escolher o título, eu pensei, nossa, ele fala principalmente sobre o hiperfoco, né? O hiperfoco não precisa ser um grande vilão, pode não ser, né? Sim, porque tem até uma pergunta, né, com questão do hiperfoco. Em como nós, professores, podemos usar o hiperfoco, assim, para ajudar os nossos alunos? Eu penso que de duas formas, assim. Eu sempre penso em mim criança, sabe? O que seria Sim. bom? Sim, Você olhar e validar a criança. O que é interessante para você? Vamos trabalhar. Mas, obviamente, que você não pode submeter o resto dos alunos a... Então, você fala assim como se fosse fazer algo personalizado para aquele aluno, por exemplo. Assim, eu mais acho que... direcionado. ou assim, vou dar um exemplo. Tem duas atividades. Tem uma atividade. E aí, minha aluna gosta muito da Hello Kitty, por exemplo. Aí eu vou, sei lá, pegar um carimbo da Hello Kitty, vou carimbar a folha assim, para ela entregar para ela ter um interesse maior. Sim. Isso seria Ou interessante? o professor pode falar, sabe? Ver e validar. Sim. E chegar, oi, classe, bom dia. E fulana, você viu a mochila da Hello Kitty que saiu? Fazer Foi um muito legal, né? Aí comentário, trouxe. mostrar Só que aí interesse, né? o hiperfoco, ele tem essa questão. É hiperfoco. Você só pensa nisso. Uhum. Usando a Hello Kitty. Como direcionar para É só isso. Então, por isso que eu falei que precisa de um equilíbrio. Então, o professor traz, valida, é importante, legal. Agora eu vou te direcionar para outra atividade. Então, o professor precisa direcionar. Não dá para largar. Sim. Porque senão você não faz mais nada na vida. Sim. Eu tive um período de hiperfoco em corrida. Menina, eu queria só correr o dia inteiro. Mas daí como você sai do hiperfoco? Como é que funciona? Eu acho que varia de pessoa para pessoa. Aham. Pra mim, eu reconheço, eu identifico, eu sei o que é hiperfoco hoje. Tá. Às vezes eu até não sei, penso que é gosto pessoal, e meu marido fala, nossa, você tá com hiperfoco nisso, né? Nossa, é verdade. Então é importante saber, pra gente dosar, pra não... O que você gosta e o que realmente é. Tá. Porque o hiperfoco, ele pode ser bom ou ruim, né? Então, vou parar de viver e trabalhar pra ficar correndo? Não dá. Sim. Vou gastar todo o meu dinheiro, porque essa é o sentimento na cabeça, entendeu? Eu preciso fazer aquilo. Eu preciso de tudo Muito. para que isso aconteça. Eu preciso investir todo o meu dinheiro nisso. Então precisa de um equilíbrio. Tá. Não dá para falar só disso. Precisa desse direcionamento. Eu esqueci a pergunta. Não, a pergunta era justamente essa, né? Como que você faz pra poder... Sim, tá. Não, você perguntou quando que sai do hiperfoco? Isso. É isso. Tá vendo? Eu sou TDAH, Mas, tá gente, vendo? mas é legal porque a gente entende como que funciona Sim. o pensamento da pessoa, né? São tantas É. ideias. Não vou te tirar do foco, vai. Não, vamos junto. Você me traz de volta. Te trago. E eu identifico na minha vida hiperfocos que são e que duram, como por exemplo a cor vermelha. Isso não vai mudar. Você gosta o meu de carro é ver vermelho, a parede da minha casa é vermelha, os meus eletrodomésticos, isso é assim. Aham. Mas não é brega, eu juro. É bonito. Depois Eu seu sei. marido vai contar pra gente. Não pode dizer, né, amor? Quando a gente foi pintar a casa, a gente pode ter um cômodo. A casa inteira não dá, mas né? neutro. A minha casa é colorida, tem Pra a escala descansar, vermelha. olhar, né? Eu tenho laranja, rosa. É legal, viu? Pode ver. Fica bonito pra gravar uns vídeos. lá, né? Não, Tipo, fica super legal. E eu percebo, então tem esses, né, que, Tá. eu gosto o resto da vida. Eu comecei a gostar criança, eu gosto. E tem quando surge, como foi o caso da corrida. Tá. Eu identifiquei, porque pra mim, no meu caso, foi do nada, um estalo, assim. Um vídeo que eu passei nas redes sociais e vi sobre corrida, até porque ficou meio na moda, né? Sim. E aí, Ainda tá. vendo, pensei, é isso. Eu vou ser corredora. Eu vou atrás, Aí eu assistia vídeos, como correr, qual é a pisada perfeita. Aí numa madrugada assistindo um vídeo de corrida, eu fiz, nossa, pera lá, eu nem gosto desse esporte, né? Então você conseguiu hiperfoco. ter essa... Então, só que precisa
do equilíbrio. Aí eu falei pro meu marido, que hoje é ele que convive comigo. Eu falei, olha, eu tô com esse problema, me ajuda, tem que... Falei pra minha médica. Aí minha médica falou, o conselho que me ajudou muito foi, você precisa de horário pra começar e acabar. Porque a pessoa que tem TDAH, geralmente, tem dificuldade com essas transições, sabe? Sim. De iniciar e encerrar. Pode ser a coisa mais simples, pode ser colocar um sapato. Mas essas transições são difíceis, Complicadas. assim. Por isso que precisa de acompanhamento. Tá. E aí eu lembrava, a minha médica falou, corre 30 minutos por dia. Quando dava 30 minutos, eu falava, eu vou parar, tá bom. Então, eu penso que, voltando pra criança, pode ter esse direcionamento. Olha, a gente vai falar agora sobre isso que você quer falar, sobre carro, sobre... Não sei. Pronto, já deu tempo. Senão a criança só vai falar disso e não vai fazer mais nada, não vai querer tomar banho, não vai querer comer. Então Você aí, vai ensinando ela a dosar. dá o tempo dela falar. Tá. É válido, legal. Quero saber, quero te conhecer. Agora acabou. A gente vai fazer isso agora. Que é uma coisa mais difícil de fazer com adulto, né? Sim. Por isso que é tão importante a atenção para a criança. E você falando do livro, eu fiz assim um filme aqui na minha cabeça, que o livro é necessário para os pais também, porque vou falar assim, em sala de aula, para as crianças aceitar, que aquele é um pouco mais diferente, que ele pensa assim, às vezes, ele precisa sentar perto da pro para ele se acalmar, é muito mais fácil. Agora, para o pai, né, perceber algo Você assim, diz que a criança muito tem a difícil. percepção mais fácil? Muito mais fácil. E eles, de tipo, ele precisa sentar aqui. Não pode mexer naquilo ali, mas ele vai mexer porque ele precisa para ele se acalmar um pouquinho. Eu entendo, vocês entendem? Eles entendem, entendeu? Agora, para os pais, é um pouco mais difícil, né? Só que ouvir você falando, né? Você adulto agora, falando o quanto seria necessário você descobrir antes, né? Que talvez você, né, teria buscado ajuda muito antes, né? E estabelecido o tratamento, que seria fundamental, né? E, assim, é como se você tivesse passado por situações que você não precisaria ter passado, né? Uma briga com você mesmo, né? Que se você tivesse ajuda antes, né? Por isso que é importante o olhar dos pais também, né? Sim, o daí quando você escutar, o fala acolher. pais, é uma dúvida minha, quando você fala pais, você diz o pai da criança que tem a neurodivergência, o pai da criança, o pai da criança. que ela da quer criança. que ela seja, tipo, Isso, de não privilegiada ou alguma não, coisa assim? de não aceitar, às vezes, procurar uma ajuda, entendeu? Entendi. Procurar Eu achei que eram realmente... pais dos amiguinhos porque tá protegendo aquele, né? Sei. Não, porque as pessoas... A minha visão é que as pessoas que estão em volta Tá, entendem. Tá. Entendem. Nossa, num ambiente assim, de criança é muito fácil isso. A conversa é muito genuína. Né? Então, eu acho que o livro vai também para ajudar a família também, né? Porque traz uma leveza. Sim. O livro, ele é contado quase que em forma de poema, não é montado assim, mas... Dá um spoilerzinho pra gente, assim. Ele é uma criança falando. E aí a criança fala, olha, começa um assunto do nada. Eu gosto muito disso, e aí, blá, 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 blá. E aí já muda. Então tem essa característica, apesar do sintoma principal que está sendo abordado, o seu hiperfoco, tem a característica de mudar de assunto, de se distrair. E aí você lê, não tá falando assim, sabe? O hiperfoco é blá, blá, blá. Isso não acontece. Sim. Não é um livro para leve, necessariamente te ensinar caráter de, sabe, científico, não é. É uma criança contando dela. Que eu acho que é por isso que toca mais, porque fica uma conversa natural, né? Uma E coisa aí, que acontece. o que a Nay falou, que os pais podem, talvez, se acalmar meu filho tem lugar pra ele no mundo, sabe? Sim. E eu não preciso rotular ou impedir que ele seja ele. Pode ser. Sim. E, nossa, mas só gosta disso, só fala disso, só quer saber disso, que chato. Não, muda. Não. Olha, entendi, pode ser. Eu posso ajudar E nisso. não é julgando as famílias. Sim, nem claro que julgando os não. pais, né? Não sabe? Sim. Né? Que E outra, não é fácil fácil. educar, não é fácil criar uma criança, né? Hoje em Muito dia é muito difícil. difícil, é muitas questões, Uhum. né? Mas é mais uma forma de ajudá-los, né? De uma forma leve. Porque é muito fácil a gente falar de criança que a gente convive pouco tempo, né? Exatamente. Agora os pais estão com a criança o tempo todo. Imagina você ficar 24 horas por dia ouvindo o mesmo assunto? Então, É. exatamente. Não é tão simples. Sim. É por isso que o pai precisa... podemos até falar. Pode até pegar o livro, fazendo um merchan. Pegar o livro e falar. Olha,
essa criança gostou disso. Aham. Igual você, né, filho, que você gosta gosta, né? de tal coisa. Pronto, agora nós ela vamos... deu uma dica, né? Mas essa criança aqui também canta, Ela canta também uma gosta música. disso. Também não é É. verdade, porque você, a própria Uhum. Júlia, é um monte de outras coisas Uhum. junto, né? Sim. Pra mim, eu sempre tive dificuldade em me definir, assim, porque eu pensava, não quero falar que eu sou uma coisa só. Aham. Eu posso ser tanto mais, mas parecer errado. Não parece errado? Na nossa sociedade hoje? Parece, para que você vai ser quando crescer? Vai ser tal Tem que coisa, falar mas uma eu coisa posso só, ser uma né? coisa agora, posso querer ser Nossa, outra pra mim depois. sempre foi um desespero. O que você vai ser quando crescer A gente entrevistou a pergunta... Cecília agora há pouco, dificílima. no outro episódio, e ela falou pra gente que ela fez letras na faculdade, trabalhou a vida inteira na parte contábil, e agora, aos 51 anos, né, ela se formou em veterinária Uau! e trabalha com sebo, tipo, com livros. Aham. Que delícia, entendeu? A pessoa fazer Sim. tantas coisas Sim. assim. E hoje ela se sente E realizada. ela falou, eu me sinto realizada, porque eu juntei tudo aquilo Que e eu agora eu gosto. trabalho com É. isso. Então, dá pra gente ser várias coisas. Dá pra você ser Sim. hiper, Dá pra sabe? ser. Eu me apresento hoje como autora e ilustradora, que Musicoterapeuta, foi um assunto que eu sempre professora. gostei, mas que Aham. eu pensei, eu tenho que ser uma coisa só. O que eu vou ser? Sabe? Aí fica aquela ansiedade de ter que escolher. Você não precisa definir sua vida Não. em uma coisa só. Você é tão mais, né? A gente é tão mais. Muito Sim. mais. E eu acho que esse livro me ajudou, né? É isso, tomara que ajude mais pessoas, É. né? Que as pessoas leiam e tenham esse entendimento, né, Sim, Nai? com Porque é muito certeza. bacana isso. Ô, Júlia, conta pra gente um pouquinho da parte da música na sua vida, assim. Como que surgiu, o porquê da música. Os meus pais são da música, minha mãe sempre cantou. Meu pai sempre gostou de música. Ele toca violão. Se você perguntar pra ele, ele vai dizer que não, mas ele toca violão. E eu cresci nesse ambiente musical. Minha mãe cantando desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Nem sempre isso é tão fácil. Mas eu gostei rápido. Quando eu era criança, eu sempre quis tocar piano. E O incentivo eu- familiar, a gente né? sempre Quem toca nesse fala. ponto. eu Assim. brincava assim de tocar. Um dia alguém falou: Nossa, você tem dedos de pianista. Pra mim isso me marcou. Eu acho que a pessoa que falou esqueceu. Mas o que a gente fala pra criança tem valor. A gente tem que ter cuidado com isso. Isso é Muito. importante. Eu gravo essa parte. Tem- Que a gente fala pra criança. né? Tem peso. Tem poder. Sim. Tem coisas que criança nunca esquece. Então, assim, aí alguém falou, eu já gostava de música, já vivia nesse contexto e assistindo todos os filmes da Disney, cantando todas as músicas. Vivendo musical. Já vivia no musical. E eu pedi pra fazer aula, de piano, era o instrumento que eu queria. E aí na escola que eu estudava, tinha aula de violão, no contraturno, assim. Aham. E aí meu pai me colocou, e eu peguei, eu acho que eu tive hiperfoco, assim, em violão, Tá. em música, porque eu peguei rápido. Então eu tive facilidade. Na primeira aula já aprendi a tocar, e aí já Foi melhorando. E aí eu quis aprender outros instrumentos, e sempre envolvida nisso. Eu lembro quando eu era criança, vê se isso é normal. Eu ouvia Beethoven no fone de ouvido, uma criancinha. Meu pai tinha um aparelho de som desses antigões, assim, e ele tinha uma coletânea de CDs e discos, e eu ficava ouvindo música. Ou meu pai me chamava, saiu um álbum novo, vem ver. Aí vinha a criancinha, assim, ouvindo rock and roll. Porque veio da família. E eu vi, então você. E eu o que ele tocava, consumia, né, a minha mãe era o exemplo. cantava. O que ele consumia, você consumia também, você gostava. E aí eu tocava, minha mãe cantava, e aí eu fazia música. Aí eu fazia música sobre a vida. Você faz música ainda? Eu faço. Gente. Júlia. Esse é Já o lado sei, experimentado. olha, assim. vocês Já gatinhos. tem gatinhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entendeu? Já temos temporadas escritas, mas lógico que precisamos sempre de mais. Com certeza. Eu nunca falei sobre isso, porque é aquilo de você ter que se definir. Então, Aham. eu faço música, mas eu guardo pra mim, ninguém sabe, ninguém conhece. Sempre Mas ele foi tá assim. guardado pro momento certo. Sabe que eu acredito muito nisso, que a gente tem alguns momentos na vida que são meio que agora isso vai sair, entendeu? Sei. Agora eu estou preparada pra isso. Uhum. Então você tem, ele tá lá, numa É, caixinha, uma Eu hora acho que a ele- ilustração pra mim foi isso. Sim. Eu sempre gostei de desenhar e fui atrás. Eu tive hiperfoco em desenho, porque eu lembro, eu já trabalhava e eu comprei tudo. Sabe, Todos os instrumentos, assim, de comprei tudo, de uma vez só. Mas nunca pensei assim, em trabalhar, sabe? Era só um hobby. Sim. Então eu acredito nisso também. É. Eu sempre fiz música e sempre gostei. E na época
da escola, do ensino médio, assim, que você tem que definir sua vida. É complicado, uma fase bem difícil, né? Meu Deus, eu não Como é que você vai sabia. definir a vida com 16, 17 anos, É. gente? Eu tinha 16 anos no terceiro ano, porque eu aprendi a ler antes. Eu tenho uma irmã mais velha, quando minha irmã aprendeu a ler, eu aprendi a ler. Tá. E aí, não sei qual série, se era tipo pré ou primeiro ano, a professora falou, ó, sua filha tá perdendo tempo, Adiantada. vamos passar. Então eu terminei mais nova. Então quando eu comecei o ensino, o terceiro ano, eu tinha 16 só. E aí com 16 anos eu tinha que escolher Sim. o que vai fazer o resto da vida. E eu conversei com meus pais e falei, gente, o que eu faço? Não sei. E meu pai falou, o que você gosta? Qual que é a única certeza, assim, sabe? Eu falei, eu gosto de música, só isso que eu sei que eu gosto. Eu já tocava, eu fiz aula de guitarra, fui indo atrás. Eu fiz aula de violino, entrei para uma orquestra, morei em Itu um tempo, entrei para orquestra lá. Então, aí eu falei, eu gosto de música. Ele falou, vai procurar. Aí eu fiz faculdade e música pra mim é fascinante. Tem tanta coisa pra você fazer, olhar. E apesar da gente morar no Brasil, né? Sim. E eu continuei, porque eu lembro, foi importante pra mim, meu pai falou, se você não gostar, pode parar. Sabe? Tudo bem. Que é sempre um tabu, né? Mas eu tive essa segurança de poder voltar. Isso me fez continuar, não me fez parar. Daí você finalizou a eu finalizei a faculdade, aí eu comecei a ser professora de música em escola, não em escola de música, em escola regular. E pegando desde o infantil até Fundamental 1, trabalhei como professora, trabalhei em escolas de música só também, trabalhei um pouco como regente. Aí quis me especializar, foi aí que eu descobri a musicoterapia. Fala um pouquinho pra gente conta pra sobre gente a um musicoterapia. A musicoterapia é uma parte nova, assim, da minha vida, porque eu fui atrás na época da pandemia, porque a gente ficava em casa trancado, não tinha o que fazer, eu falei, vou estudar. Aí fiz uma pós-graduação EAD. A musicoterapia foi regulamentada, então isso é uma boa notícia, mas quem fez EAD não vale, tem que refazer. Aí eu me vi, assim, tendo que tomar uma decisão importante já na vida adulta, porque eu fiz na época da pandemia, passou o tempo. Mas eu tinha interesse por esse assunto, já trabalhava com criança, já era professora, já estava também em investigação, talvez eu já até tinha diagnóstico, porque essa parte da minha vida é importante, o diagnóstico. E o tanto de pessoas neuroatípicas que eu convivo. Eu tenho várias pessoas na minha convivência. Que fez eu me interessar pela musicoterapia. E aí eu falei, tá bom, vou fazer de novo então. E aí eu fui atrás, tô fazendo, inclusive. Como funciona? Como que funciona? Pra quem não, sei lá, Não já escutei conhece, falar em né? musicoterapia, mas o que é? Como funciona? A musicoterapia é diferente de musicalização. Tem muito essa confusão. Então, é diferente de musicalização, é diferente de ensino musical. O musicoterapeuta não é professor de música. Ele pode até ser, né? Geralmente é. Né? Geralmente é. A gente começa com professor de música e vai fazer terapia, musicoterapia. Mas no consultório, na clínica, não é. A musicoterapia faz parte de uma série de recursos que a gente tem para lidar com as neurodiversidades, assim, né? TEA, o TDAH, síndrome de Down, e associada com outros recursos como fonoaudiologia ou fisioterapia. A musicoterapia pode entrar nesse grupo, né, de terapias. Né? Mas não acaba aí, ela pode ser também para uma pessoa neurotípica, mas que eu sou ansiosa, eu tenho insônia, tenho problema de dormir, ou eu gosto muito de música, quero conhecer. E como funciona? Tipo, eu cheguei lá, vou para uma sessão de musicoterapia. O musicoterapeuta vai fazer uma primeira avaliação com você. Ele vai tentar entender o que eu tenho, né? Qual é a sua necessidade? O que você está procurando? A gente que é adulta vai dizer. Agora, uma criança, geralmente quem vai dizer é a mãe. A mãe vai falar, olha, meu filho assim, tem uma ficha, uma anamnese, assim, a ficha musicoterapêutica, que o pai preenche, mas que também o musicoterapeuta preenche, então acaba ficando duas, assim.
Porque às vezes o pai vai falar do que ele gosta, não do que a criança gosta, né? Tem muito O disso, pai fala, né? nossa, meu filho ama os Queria que ele Beatles, o filho fizesse odeia. assim, ó. Nós estamos Queria que ele gostasse disso. Vai vir você em uma sessão e do seu filho na outra, né? Que você também Aí quer. o filho chega e gosta de Galinha galinha pitadinha. pitadinha. As crianças gostam de galinha pitadinha, não precisa forçar É seu filho a isso. gostar de rock. Certo, cada fase, né? Então, a musicoterapia, ela é uma ciência, ela tem, hoje em dia, está muito, muito mais amplo, muito mais sólido, assim. Mas, Júlia, me explica que pra mim não ficou É, claro. pros Eu pais cheguei, ó. entender também, Eu cheguei né? lá, Tá. você fez o diagnóstico. A criança, Diagnóstico sei não, lá, você fez gosta... lá. Ela gosta disso, ela é Galinha agitada pitadinha. nisso, ela gosta... Você quer dizer, tipo assim, Como na seria sessão? uma sessão, como mais seria? ou menos, só para Pra eu as famílias entender, assim. entenderem. Tá. É claro que depende da criança. Tá, mas Sim. vamos supor, Mas a né? sessão, ela pode ser direcionada, ela pode ser receptiva, você faz música e o paciente recebe. Tá. Ela pode ser Quando você desfaz, tipo, você toca Você uma toca, música, canta, você canta. você toca, você canta, você coloca uma música. Tá, e a criança, E a criança, recebe só... a pessoa recebe. Geralmente, adultos preferem mais esse lado. Tá. A musicoterapia pode ser junto. Uhum. Então, eu vou te direcionando. E eu vou tocando, eu vou cantando. Só que conforme a sua necessidade. Às vezes, a criança é uma criança não verbal. Então, o meu objetivo é fazer você falar. Ou é uma criança com dificuldade motora. Então, eu vou escolher instrumentos e músicas consiga- que desenvolvam isso. Só que considerando quem a criança é, a pessoa da criança, os gostos da criança. Totalmente personalizado, né? É personalizado, por isso que é difícil ali. falar. Mas eu acho que tá Sim, dando, não, né? tá dando pra Sim, dá entender. Dá pra pra- entender. Você fazer, dá pra fazermos juntos, dá pra compor. Eu acho que é sempre mais por esse lado de composição. Tá. De você fazer música junto. Seja instrumental, seja cantado, cantado, né? Instrumental ou cantado, principalmente quando é voltada pra fala, não é bom que seja só música que já existe, assim. Às vezes eu quero que você fale uma palavra. Mamãe. A gente Você vai vai ficar cantando. instigando. Mamãe, 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 mamãe. Ou o próprio nome. Uma coisa que eu aprendi no curso é que o seu nome é a primeira música que você ouve. Eu achei isso lindo, poético. Sim. Então, você faz essa Tem conexão com a uma lenda criança. africana que fala que quando o bebê nasce, você chega no ouvido da criança e você fala o nome, porque a primeira pessoa a saber quem ela é a criança. Nossa, isso é lindo, demais, foi lindo. demais pra mim. E a musicoterapia fala muito da conexão da mãe com a criança também. Então, ela não é uma recreação. Não é. Não é uma recreação, Não, é uma terapia também que a gente vai ficar uma- falando sobre. Não necessariamente. Você pode utilizar da sessão musicoterapêutica para Pra conversar? conversar, para falar sobre traumas. Eu acho que isso é inevitável não passar por aí, vai passar. Sim. Tá. A música toca nessa área. Sim. Então, Sentimento. às vezes você não quer falar uma coisa, mas manda uma música, sabe? Porque parece que a música é impessoal. Não sou eu que tô dizendo, é o cantor. Só que ao mesmo tempo, nossa, poderia ter sido eu. Exatamente. Sim. Então, Porque a gente costuma gostar das músicas que a gente se identifica, É. né? Ou que remetem a alguns momentos da nossa vida que foram importantes. Sim. então por isso que é terapia, musicoterapia. É terapia, vai tocar no que é importante. Vai, Tem uma finalidade. Tem, né? Uma finalidade. ela tem um objetivo. Sim, tem um Posso fazer o resto da vida, mas vai chegar um ponto que talvez seja só para o seu desfrute, Sim. entendeu? Aham, Sim. Mas sim. você vai trabalhar ou ansiedade, ou questões motoras, Sim. questões Pra da você, fala. ajudou pra você essa questão? É boa também? Como que- Sim, justamente por causa disso, porque a música você ganha essa liberdade, essa licença poética. Eu posso falar o que eu quiser, é música, tá liberado. Eu posso tocar alto se eu quiser, tocar baixo, é música. Então acaba ganhando mais um espaço para você ser você, assim. Sim. Eu me encontrei assim. Aham. Nossa, é mais um lugar onde eu posso ser eu de várias formas, sem me definir, me rotular, me diminuir. E dentro dessas tantas Júlias aí, qual que é, o que você almeja agora, assim, o que tá na sua mente com relação ao livro, com relação a futuro profissional? Olha, eu tô muito animada com o livro. Ele é a realização de um sonho pra mim. E eu já tenho outro, já escrevi outro. Ninguém sabe.
Surpresa! Novidade! Mas eu já escrevi outra, agora eu tô no processo de ilustração, porque eu me apaixonei por isso também. Olha só. Você pode legal. dar uma temática assim ou ainda tem Posso, medo? posso. Eu pretendo falar sobre desatenção. Tá. Então, tem o hiperfoco, agora desatenção. Eu quero Aham, sempre Legal. fazer os assuntos se encontrarem, mas tendo foco em um. Sim. Então, é o que eu penso para agora. Eu vou participar agora, no final do ano, da Bienal do Livro do Paraná. Que legal. Vai ter lá, vai ser a primeira vez. Tem aqui em São Paulo, né? Tem sim. Aí, esse ano vai ser a primeira vez lá. Eu vou participar, vou levar o livro. Que legal. Então, eu tô animada para isso também. Aham. E é isso, eu quero fazer o livro funcionar Você e pretende pensar em outros. sempre focar nessa parte, assim, dos assuntos de... Neurodivergências, isso. de comportamento. eu tô pensando nisso. Uhum. Eu Seria penso. legal até fazer como se fosse uma coleção, Então, é isso né? que eu penso, uma série, uma assim. série. O livro não é sobre TDAH, mas Sim. é sobre neurodivergência. Aham. Sim. Então, Sim. porque o hiperfoco, ele tem no TEA, tem no TDAH, Uhum. tem adulto e criança. Sim. Então, eu penso em falar sobre hiperfoco, próximo sobre desatenção e sempre ter. Porque Sim, são nesse muitos nicho, né? sintomas. Sim. E Dentro da às vezes sua são criança, você trazendo aquilo que É. você vivenciou pra... E sempre você no disse que ponto de você vista da conhece- criança. Tá. E você disse que você conhece outras pessoas também, né? Então Uhum. você pode trazer a vivência dessas pessoas para dentro do seu livro de forma leve, né? Sim, Para poder retratar. traz essa identificação. Sim. Entendi. Maravilhoso. Ai, gente, fica a dica pro pessoal aí que quer aprender mais sobre esse assunto. Acho que todo mundo precisa, principalmente pais, educadores Sim. e até as crianças, né, né? Com certeza. Que vão entendendo com melhor. certeza. Com Júlia, certeza. amamos. Obrigada, Muito gente. obrigada, Júlia. Amamos conhecer várias pessoas dentro de uma só, porque eu acho que é isso que é o mais importante, Uhum. né? A Sim, gente poder demonstrar todas as coisas que a gente gosta, né? com Né? certeza. Com E certeza. trazer. Seja muito obrigada pela sua presença. Eu que Muito agradeço. sucesso com o seu livro. Obrigada. Quando lançar as próximas, vem aqui. Bem, E pessoal, por favor, dá aqui o livro pra gente, né? Por favor, aqui, ó. educadores, É, pais. Todo mundo. E acompanhe a Júlia também nos canais dela, né? Uhum. Nas redes sociais, que a gente vai colocar no descritivo do nosso canal do YouTube. E continue acompanhando os 6 gatinhos. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço. Obrigada. Regina. Gente, até mais. Tchau, tchau. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim.